Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos, o Senhor é a nossa força. Nós acabamos de cantar isso junto com o salmista, proclamar que devemos exultar no Senhor a nossa força. E esta força que vem de Deus é uma força que também atingiu a muitos que nos antecederam. Sobretudo na vida dos vários santos da nossa igreja, a presença da fortaleza divina sempre foi uma realidade que levou os homens e as mulheres a poderem desbravar totais realidades e condições que o mundo vivenciava. Hoje nós celebramos, como foi anunciado, Santo Afonso Maria de Ligório. Este santo está na prateleira dos santos mais importantes da nossa igreja, porque ele se enquadra na categoria de doutor da igreja. Há 38 doutores, sendo 34 homens e 4 mulheres. Santo Afonso é um famoso doutor, sobretudo pelo seu zelo pela salvação das almas. Nós escutamos na oração da coleta dizer isso a nós: o zelo pela salvação das almas consumia Afonso Maria de Ligório. E este homem consumido pelo zelo da salvação foi desde sempre formado na fé católica. Seus pais tinham um grande desejo que Afonso fosse um grande homem de Deus. E Afonso, neste seguimento a Deus, ele começou na sua vida a galgar um conhecimento amplo da fé e das realidades humanas. De modo que, com 18 anos, Santo Afonso Maria de Ligório, ele se tornou advogado dentro da área civil e depois também da área canônica, da área da igreja. Um homem que tinha, portanto, um conhecimento muito grande, uma inteligência formidável, cuja qual Deus havia dotado ele desta graça, não para poder servir às coisas do mundo somente, mas para poder fazer com que almas pudessem ser alcançadas pelo seu apostolado, pela sua missão. Então foi em um dado momento que Santo Afonso fez uma profunda experiência de conversão para Deus, de encontro pessoal com Jesus, que fez com que ele deixasse tudo e pudesse consagrar a sua vida, entrando no seminário e se tornando padre. O episódio que marcou este encontro pessoal com Cristo é muito curioso. Afonso advogando um caso, cuja qual muitos ele já havia feito e nunca tinha perdido nenhum, porque era um renomado advogado, e por um pequeno descuido, ele perdeu uma causa. E aquilo fez com que ele pudesse refletir: se eu perder uma causa que é humana, o que de fato fará a minha vida se eu perder a causa da minha salvação? E aquilo instigou Santo Afonso a buscar coisas maiores, a buscar se preocupar com a consciência, com o valor da sua salvação. Foi assim que consagrou a sua vida como padre e começou a trabalhar naquela época, no século XVIII, diante de um grande abismo que o cristianismo vivia. Havia uma corrente católica que prezava pelo laicismo, ou seja, nada era pecado, nada era errado, e eu poderia fazer qualquer coisa. Mas também existia uma outra corrente que se chamava rigorismo, cuja qual tudo era pecado, nada poderia ser tirado da realidade divina. Então Santo Afonso, ele debruçando-se sobre estas duas realidades, ele escreve uma nova linha chamada teologia moral. Esta linha prezava não pelos extremos de uma vida laxa ou de uma vida rigorosa, mas uma vida
equilibrada, fazendo com que a virtude da temperança fosse a realidade que moldasse o coração do ser humano e fizesse com que ele buscasse as coisas de Deus. E assim nós ainda hoje seguimos os valores e os ensinamentos morais de Santo Afonso Maria de Ligório. A igreja, ela não prega um laxismo, ela não prega um rigorismo, mas ela prega um equilíbrio nas realidades que nos levam ao céu. Se nós somos muito laxos, nós levamos a fé de qualquer jeito. Se nós somos muito rigoristas, nós nos tornamos pessoas escrupulosas e difíceis de viver a fé. Se nós pensarmos muito bem, hoje nós vivemos em um mundo e até mesmo um cristianismo muito laxo, não somente na realidade do pecado, mas em muitos outros campos da fé, onde muitas pessoas não se comprometem com o valor do Evangelho, não se comprometem com a sabedoria que vem de Deus. Nós vemos muitos eventos que agregam muitas pessoas, milhares, mas nós não vemos as pessoas que estão ali servindo na sua comunidade, servindo na sua paróquia, dedicando-se ali para a salvação daqueles que estão ao seu redor. Nós precisamos tomar consciência da nossa fé, iluminados por Santo Afonso, para podermos entender que precisamos andar iluminados pela igreja e pelos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu termino esta reflexão contando a vocês um episódio bem singular na vida de Santo Afonso. Este homem, ele não dormia. 8 horas por dia ele estudava, 8 horas ele rezava e 8 horas ele trabalhava pastoralmente nas ruas, na salvação das almas, seja como padre, seja depois como bispo. Isso deve nos fazer refletir muito na fé que nós estamos professando e o alimento que nós estamos buscando para alcançarmos a nossa salvação. Não estou dizendo aqui que nós não devemos dormir, mas nós precisamos dar valor àquilo que nós recebemos lá no início da nossa caminhada com Deus, no nosso batismo, na Eucaristia que nós recebemos, na confirmação da nossa fé por meio do sacramento do Crisma, para assim alcançarmos as graças que vêm de nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos, inspirados, iluminados por tão grande graça de festejarmos este santo doutor, sermos também apaixonados sempre mais por Jesus e pela igreja. Vamos fechar os nossos olhos por um instante, peçamos por intercessão de Santo Afonso, que foi luz no seu tempo, e seus ensinamentos perpassaram muitos séculos até chegar também a nós e alcançará muitos outros. Possamos nos voltar mais a Deus, possamos reconhecer nele a nossa verdadeira força e nos dedicarmos assim à obra da salvação, sendo zelosos pelas nossas almas e pelas almas daqueles que Deus nos confiou. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.